Olá, amigos, muito bom dia. Está no ar o programa O Mundo Como Ele É, que transmitimos todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, na TV 247. Uma realização coletiva que fazemos em parceria com o nosso companheiro Lejane Miran, que já chamamos aqui para cumprimentar os nossos internautas. Eu sou o jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do site Brasil 247 e da TV 247. Bom dia, meu caro Lejane Miran. Bom dia, camarada Zé Reinaldo. Abri aí o nosso programa te parabenizando, né? Você está hoje já com a segunda dose, a minha vou tomar terça-feira. Aí a gente fica um pouco mais protegido, né? O programa de hoje tem muitos assuntos, né, Zé? É verdade, exatamente. Obrigado, Lejane. Hoje eu me vacinei na segunda dose, então é um passo adiante que a gente dá na nossa proteção, mas infelizmente, como o ritmo de vacinação ainda é lento no Brasil e a vacinação como um todo está atrasada, e os poucos avanços que foram dados foi fruto de grande mobilização popular, porque se dependesse do governo negacionista, genocida, nós estaríamos aí suportando índices ainda piores de imunização. Mas enquanto a imunização coletiva não avança tanto, a gente tem que manter os cuidados, Lejane. Não dá ainda para circular com a mesma liberdade que a gente tinha antes e, obviamente, que as medidas de proteção que aprendemos a tomar com essa pandemia precisam prosseguir mesmo depois da vacinação em segunda dose. Eu acho mesmo, Lejane, e caros internautas, eu acho mesmo que ainda depois da imunização coletiva, a vida vai obedecer a outros parâmetros de comportamento social, né? O isolamento, claro, tem que acabar, a convivência social tem que se desenvolver mais, não tenha dúvida, mas muitos cuidados que não se tomavam antes. Na época do H1N1 não se tomaram esses cuidados, né? Eu acho que vão se incorporar ao nosso dia a dia. Não sei o que você acha disso. Zé, eu também acho. O mundo não vai ser igual ao que era antes. Esse vírus vai ficar permanentemente. Nós vamos ter que tentar imunizar uma vez por ano, porque a vacina não é igual a pólio, você toma uma vez na vida e protege a vida inteira. Então, o mundo vai ser diferente. E eu quero aqui, não quero desanimar, mas o governo tem anunciado até final de setembro que vai imunizar a população inteira com 2 doses. Não é verdade, Zé. Eu estou calculando todos os dias, 60 dias, eu acompanho o crescimento do índice de segunda dose. Ele cresce 0,3 ao dia. E nós atingimos anteontem 20%. Aí é muito fácil fazer a conta. Os 80% que faltam dividido por 0,3, 250 dias ainda serão necessários com o ritmo que está sendo mantido há 2 meses. Então, um governo que engana as pessoas, que a população continua pagando o preço caríssimo pela omissão, né? E agora a gente descobre, mais do que omissão, queriam ganhar dinheiro com a saúde do povo, né, Zé? E dinheiro queriam ganhar ilegalmente, fazendo as maiores falcatruas do mundo, né? Mas eu queria saudar aqui a Juliana Valadares de Siqueira e, através da Juliana, todos os demais novos membros e novas membros do nosso canal. Aqui a Luzia Ferreira, a Ana Lúcia Lidiero, a Paula Menicone, são 4 novas membros. As mulheres aqui parece que dominam o público do nosso programa. Sejam todas bem-vindas. E aqui o Cláudio Monteiro também, mandando cumprimentos para a gente, o Luiz Parra, Roberto Silva, a Magda Famil, que está sempre aqui conosco, Márcia Rosa, bom dia, Márcia, doutora Márcia Rosa, grande médica, grande liderança do Rio de Janeiro, bom dia, saudações, Justina Amorim, a Socorro Gomes, presidente do Conselho Mundial da Paz, o Jamil Murad, quero cumprimentá-lo também, enfim, muita gente boa que nos acompanha aqui no nosso programa O Mundo Como Ele É. De fato, Lejane, nós temos hoje uma pauta bastante recheada, como sempre, né? Eu queria começar compartilhando com vocês aqui uma notícia triste, que foi o falecimento do
Severino Cabral, um cientista social, um cientista político, que foi pioneiro nos estudos sobre as relações sino-brasileiras. Além de ter sido um pioneiro nesses estudos, ele foi um incentivador junto à academia, junto ao Itamaraty, junto a diferentes instituições sociais, junto a partidos políticos. Eu participei de várias palestras como assistente, né, como público, do Severino Cabral. Ele manteve um contato fluido com a liderança do nosso partido, na época com Haroldo Lima, saudoso camarada também, que desenvolveu. O Haroldo também foi um dos pioneiros dos estudos sobre a China no partido, no PCdoB. E eu me lembro da interação que ele fazia, intelectual, com o Severino Cabral. E a morte do Severino Cabral é lamentada na China. Eu hoje de manhã vi muitos posts de figuras importantes das relações sino-brasileiras pela parte chinesa, registrando o falecimento dele. Ele fez dezenas de viagens à China e foi realmente um pioneiro nos estudos e na prática das boas relações com a China. Quero lembrar, Legênio, que ele foi também, o Severino Cabral, ele não só foi um estudioso das relações e um estimulador das relações do Brasil com a China, mas ele foi um estudioso desse período que os próprios chineses chamam de reforma e abertura, e desvendou para o público brasileiro as vantagens que havia, e ainda há, e continuará havendo, nessa etapa do desenvolvimento da China, para a China e para o mundo. Então, ele compreendeu também, teoricamente, o que representava para a China a abertura daquele período de reforma e abertura. Tem muitos trabalhos dele aí, só clicar o nome dele, Severino Cabral, China, e nós vamos nos deparar com muitos estudos sobre esse tema, que é um tema caro para nós, Regiane. A gente está aqui semanalmente comentando e bebemos na fonte dos conhecimentos do professor Severino Cabral e deixamos aqui a nossa gratidão pela obra que ele realizou e, claro, os nossos sentimentos aos seus familiares e amigos mais próximos. Bom, Legiane, vamos aqui enfrentar a nossa pauta, que é extensíssima, e aqui é o seguinte: o tema principal hoje, o tema que faz parte da nossa chamada, é a espionagem. Então, descobriu-se aí, através de denúncias que vieram à tona a partir da segunda-feira, que é um mega esquema de espionagem de lideranças políticas, lideranças sociais, jornalistas, escritores, blogueiros, youtubers, dirigentes de instituições internacionais, inclusive o Dr. Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, e tudo isso, Legiane, e não nos surpreende, porque a gente já está mais ou menos acostumado com a fonte, que eu vou citar, tudo isso a partir de um software de espionagem desenvolvido aonde? Em Israel. Israel é mestre nisso. Israel é uma espécie assim de Vale-Couto da engenharia cibernética industrial voltada para a espionagem. Então, eu queria que a gente abrisse o programa, anunciamos isso, e como você acompanha muito também a situação em Israel, eles vão dizer, já disseram, não somos nós que estamos espionando, não, a gente, aqui o sistema foi fabricado, mas é preciso entender porque, geopoliticamente, por que esses sistemas são fabricados ali, por que eles ganham dinheiro com a exportação disso, e, claro, eles servem muito ao Serviço Secreto de Israel e vão servir a outros serviços secretos. Já surgiram denúncias sobre presidentes e monarcas de diferentes países, de centro, de direita, de esquerda. Então, é algo complexo também e confuso do ponto de vista político e ideológico, mas é um assunto que não pode deixar de passar por nossa observação. E eu lhe passo a palavra como especialista em geopolítica para desvendar esse assunto para o nosso público. Tá. Eu estudei bastante isso, Zé, de domingo para cá, tanto que ontem nós debatemos a pauta central, eu levantei essa questão. Quem defende um software desse são aquelas pessoas que defendem um mundo totalmente sob controle, com vigilância 100% das pessoas. Israel tem softwares e drones
que 24 horas por dia monitoram tudo o que acontece em Gaza e na Cisjordânia, especialmente em Ramala. Então, eles já são experts nessa questão de segurança. Veja, essa é uma empresa, eu vou dar algumas informações importantes para o nosso público, que é um resumo de tudo o que eu li desde domingo, né? Esta é uma empresa NSO Group, né? Deve ser National Security Organization, alguma coisa parecida, né? Olha o que diz a propaganda deles: inteligência cibernética para a segurança e a estabilidade global. A NSO cria tecnologia para ajudar agências governamentais a prevenir e a investigar terroristas e crimes para salvar milhares de vidas. Então, a propaganda deles se baseia no combate ao terrorismo. Acontece que qualquer pessoa, qualquer grupo e qualquer governo ditatorial pode comprar o software, $5 milhões, e é preciso dizer que agora, em maio, a licitação número 03/21 foi levantada aqui no Brasil por iniciativa do filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, para que o governo brasileiro adquirisse este software. Eles fazem as coisas no tal governo paralelo e se irritou até a comunidade dos espiões tupiniquins aqui, que é chamado de ABIN, né? Bom, houve uma crise, está instaurada uma crise em Israel, porque o mundo inteiro está acusando, evidentemente, Israel, porque, mesmo sendo uma empresa privada, eles têm todas as ligações com os governos sionistas, né? Tanto que, quando nós nos perguntamos, né, quem é que pode estar por trás deste tipo de software, eu não tenho dúvida de levantar a possibilidade, evidentemente, vamos ainda aguardar provas concretas, do sionismo internacional e daqueles players globais, né, que são detentores do grande capital financeiro internacional, né, que interessa monitorar governos, seja de esquerda ou de direita, no sentido de garantir os seus objetivos em relação a estes países. A informação que nós temos, que eu reuni aí em 4 grandes jornais que eu estudei o tema, 34 governos foram sistematicamente espionados, e a lista que veio à tona menciona 50 mil números de telefones. Zé, este é um software do tipo spyware, aquele que entra no seu celular, né, e rouba tudo. Só que está cheio de programas de vírus aí desse tipo. Só que ele trabalha com o celular desligado. Ele fica colhendo informações mesmo com ele desligado. Então, a sugestão que se faz é que, ao longo do dia, as pessoas reiniciem o sistema mais do que uma vez ao dia, mesmo não sendo necessário. E a conclusão sobre esta tecnologia, Zé, esse software sabe mais do aparelho e da gente do que nós mesmos. Então, é impressionante, porque ele vai no coração do aparelho, né? Então, é impressionante. Assim, a lista dos que foram espionados, né? O rei do Marrocos, o Hassan, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, o presidente do Conselho Europeu, é uma espécie de presidente da União Europeia, Charles Michel, ninguém menos que o presidente da França, né, Emmanuel Macron, e muitos outros primeiros ministros, né? Já falou o Adnan Tedros, né, presidente da Organização Mundial de Saúde, foi espionado, né? Então, isso é uma situação inusitada. Nós já sabemos que esta sociedade do futuro, que o futuro já chegou, ela é uma sociedade do Big Brother, né? Que todo mundo é fiscalizado e vigiado. Agora, com este nível de controle, é impressionante. Então, nós devemos denunciar isso, combater isso com a maior vigor das nossas forças, né? Exatamente. Muito boas explicações e informações, Legênio, que a gente precisa muito de informações sobre esse assunto, nos instruir o máximo possível e
talvez se precise fazer uma pesquisa cada vez mais apurada sobre isso, porque o fato do clã Bolsonaro ter tentado comprar isso mostra o seguinte: eles foram para Israel, não foi atrás de imunização, nem de remédio, nada, eles foram atrás disso. Isso, claro. Claro. E vocês imaginam um instrumento de espionagem desse nas mãos do gabinete do ódio. Então, é uma coisa terrível e é realmente uma ameaça à segurança dos brasileiros, um governo que se caracteriza pelo banditismo, pelas ligações explícitas com máfias, com milícias, etc. Um instrumento desse nas mãos deles, contra os democratas e patriotas. Eu quero agradecer ao nosso Ivo Miranda Gomes, que nos enviou aqui um superchat, saudando aí a administração de Ibitimirim, que é a cidade dele, em Pernambuco, e agora aqui a Débora Rodrigues. Ela diz aqui, no mesmo diapasão, a agência pública tem matéria sobre a NSA, recrutando jovens com fluência em português. Então, é aquela NSA, Agência de Segurança Estadunidense. Então, é uma ameaça. Eu tomo isso como uma ameaça às forças democráticas. Claro que esse pessoal aí está sendo espionado, Macron e outros centristas e direitistas, é porque há uma guerra entre eles, há uma guerra entre forças imperialistas. Mas o fato de os atacarem, esses mecanismos os atacarem, não quer dizer que não nos ataquem também. Diga, Alexandre. Não, eu esqueci de mencionar, eles, entre os 50 mil números de telefone, vieram à tona de 180 jornalistas da mais alta, muito famosos, né, dos jornais Financial Times, New York Times, El País e Washington Post. E um detalhe do software que eu não mencionei, Zé, ele é capaz de ligar o microfone de gravação e a câmera de filmagem à sua revelia para que ele capte tudo o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Meu amigo, é impressionante. Aí ele funciona desligado. Então, se você entrar numa reunião e desligar o celular, não vai adiantar nada. Eles vão estar gravando e filmando tudo. É impressionante, viu, Zé? E isso vai ser, obviamente, que um instrumento de chantagem, porque eles vão descobrir a privacidade da pessoa, vão estar dentro da casa da pessoa, uma coisa realmente escandalosa e precisa ser denunciado e desmontado. É preciso encontrar os meios e modos de desmontar esse esquema, que é um esquema realmente bandido e um instrumento que é voltado para a agressão, para a espionagem, para o achaque, para o isolamento das pessoas, aumentar o isolamento das pessoas, não pode ser útil, não é uma tecnologia progressiva essa. Então, é preciso que esses mecanismos industriais sejam inutilizados, eles não podem ser colocados nas mãos aí de interesses econômicos e políticos. Bom, eu quero, então, agradecer a participação de todos e vamos tocar aqui a nossa pauta. O Ivo está mandando aqui um outro recado. O PC do B65 fez a maioria dos vereadores na Câmara de Ibimirim. 5 vereadores. Os comunistas precisam olhar o sertão com mais carinho. O maior açude de Pernambuco fica em Poço da Cruz, vizinha. Bom, está aqui uma informação política e também uma aula de geografia ali do sertão pernambucano, querido estado pernambucano, estado de muitas lutas e de muitas luzes. E aqui o Cal está perguntando, com justa razão, quem garante que o governo do Bolsonaro já não comprou este software? Exatamente. Essa licitação de maio agora, 25 milhões, 5 milhões de dólares, ela foi anulada porque a Folha de São Paulo, através do UOL, prestou um serviço e denunciou publicamente, né? Então, por enquanto, oficialmente, parece que o governo não adquiriu ainda o software, né? Nada impede que o gabinete do ódio, com aqueles recursos da corrupção que eles têm aí armazenado, faça isso, né? Exatamente. E agora que se aproximam as eleições e que o Bolsonaro está fazendo todas essas ameaças, todas essas chantagens,
com uma coisa dessa na mão, uma tecnologia dessa na mão, eles vão fazer um monte de fraudes. Vão fazer um monte de fraudes e vão dizer que o sistema está viciado porque é a oposição que está fraudando. Aqui eu quero agradecer de novo a Débora Rodrigues pelo superchat, dizendo que o Sérgio Amadeu denuncia este governo por ter cedido à IBM os dados contidos no aplicativo sou.gov, utilizado pelos servidores aposentados e pensionistas. O Sérgio Amadeu, um dos maiores experts em informática, enfim, inteligência aí, dos computadores, e conhece bastante esse assunto, e as denúncias dele são muito, muito bem fundamentadas. Diga, Alexandre. Ele é colega meu, sociólogo, muito bom. Passou em cima, Zé, em cima desse comentário da Débora, se você puder responder, o José Michel Nogueira já perguntou isso 2 vezes, né? Se nós temos algum desdobramento aí sobre o que aconteceu no Haiti com o assassinato do presidente. Bom, a informação que nós temos é que tem um monte de gente já presa, mas nada esclarecido sobre os mandantes. E agora o primeiro-ministro fake, porque quando 1 ou 2 dias antes do presidente morrer, ele nomeou um primeiro-ministro novo, que estava sem primeiro-ministro. E o primeiro-ministro novo não chegou a assumir e o antigo reassumiu. Tal de Michel, algo assim, George, algo assim. E ele foi acusado. Ele é um dos suspeitos de ser mandante do assassinato. É isso aí. Joseph. Bom, agora foi nomeado de novo. Aquele lá que não assumiu, agora foi nomeado efetivamente. Então, é uma situação muito nebulosa, a situação do Haiti. Então, respondendo objetivamente, não há um desdobramento ainda definitivo. As investigações continuam, pessoas sendo presas, politicamente houve isso e tem eleições previstas. Eu digo previstas porque, ainda que estejam marcadas, no Haiti não funciona assim. Então, mas estão previstas eleições para setembro, está pertinho. As forças democráticas e progressistas estão exigindo que as eleições se realizem, exigindo até a formação de um governo imediato, de emergência nacional, provisório. Vamos aguardar o que acontece ali. Você queria dizer algo, Alexandre, sobre isso? Não, é isso aí. Ali é briga de gangues, viu, Zé? Sim, com certeza. O campo não está representado nem um lado nem do outro. Não está. O próprio presidente que foi assassinado, nós lamentamos o assassinato dele, claro, mas ele não era um homem do campo progressista. Realmente é uma briga de gangues. Bom, gente, vamos evoluir aqui na nossa pauta. Nós tivemos uma eleição primária, ou prévias eleitorais no Chile, no último domingo. 2 chapas se apresentaram. A chapa da direita, com 4 candidaturas, e a chapa da esquerda, com 2 candidaturas. O eleitor ia lá, qualquer eleitor, não precisava ser eleitor de direita, só votava na chapa da direita, o eleitor da esquerda só votava na chapa da esquerda. Não. O eleitor ia lá e ele podia escolher independentemente. Não precisava ser filiado a um partido ou outro. Interessante que a chapa da esquerda teve mais votos. O número de pessoas que votou na chapa da esquerda é maior do que os que votaram na chapa da direita. Isso é uma boa indicação para o embate da eleição propriamente dita. Dentro da chapa da direita, quem ganhou a prévia foi um tipo que vem da democracia cristã, portanto é de direita, e que se apresenta nessa onda aí independentista, que tomou as ruas, ele se apresenta como independente, mas na verdade ele é de direita. É que hoje as pessoas estão envergonhadas de dizer que são de direita. Por exemplo, tem um candidato lá, o Lavin, que é pinochetista, de raiz, mas diz, não, hoje eu sou homem de centro. Aqui no Brasil acontece muito isso. Tem muito direitista que diz que é de centro. Bom, então no Chile, quem ganhou a prévia da direita, quem será o candidato da direita, é um que se diz independente. E quem ganhou a prévia da esquerda foi um candidato que se chama Gabriel Boric. Ele disputou contra o candidato do Partido Comunista, o Daniel Jadue, e esse Gabriel Boric venceu. É um dos agrupamentos da esquerda, muito plural, a esquerda chilena, muito fragmentada. Eles conseguiram se unir numa coalizão
para escolher quem seria o candidato, em vez de escolher por pesquisa, escolheu por prévia. E esse Gabriel Boric, que é um deputado, é um jovem de 35 anos, já foi presidente da Federação Nacional dos Estudantes, a mesma entidade que a comunista Camila Valheiro foi também presidente, equivale a unha aqui. Então, vamos ter essa disputa. E falta ainda aparecer o candidato ou candidata do Partido Socialista, que, sem sombra de dúvida, eles terão um candidato, né? Então, é o quadro do Chile. Eu passo para você explicar melhor sobre o mecanismo da prévia. É um mecanismo muito específico do Chile, tem na Argentina também, tem nos Estados Unidos, mas é que é em outro formato, nos Estados Unidos. Enfim, é um mecanismo que eles adotaram a partir dessa eleição agora. Olha, Zé, eu não formei uma opinião pessoal, então não vou entrar no mérito se esse modelo de prévias, onde qualquer eleitor pode interferir na vida dos partidos políticos, eu não formei uma opinião se isso é um avanço ou se isso é um retrocesso em relação ao aperfeiçoamento da democracia burguesa, que é uma democracia muito limitada por si só. A origem das prévias é, de fato, nos Estados Unidos da América. Então, eles têm este modelo já implantado há muito tempo. Agora, lá, não existe uma lei eleitoral nacional unificada. Não tem um Tribunal Superior Eleitoral. Os Estados Unidos têm 50 leis estaduais, cada estado faz a sua lei eleitoral. Ele faz a sua própria apuração, e o que existe é no mês de janeiro, como aconteceu aqui no dia 6 de janeiro, antes da posse do novo presidente, os estados mandam lá para Washington as suas atas com os resultados e é feito apenas uma soma e uma totalização. Aí é proclamado, então, definitivamente os vencedores do colégio eleitoral, porque, do ponto de vista do voto direto, é o que menos importa nos Estados Unidos, né? Então, esse é o modelo deles. Agora, varia de estado para estado quem tem direito de votar. Então, a maioria dos estados permite que qualquer eleitor registrado, lá você não é obrigado a se registrar como eleitor, né? Também não é obrigado a votar. A maioria dos estados adota aí qualquer eleitor, filiado ou não a um partido político, pode interferir no resultado, na escolha do nome do Partido Democrata ou do Partido Republicano, que são os dois, praticamente, que têm fôlego para fazer. Já houve eleições nos Estados Unidos com 6 candidatos, mas eles não têm fôlego para fazer estas prévias e, às vezes, nem tem mais do que um candidato internamente, né? É desnecessário. Mas alguns estados, nos Estados Unidos, restringem o direito de voto só aos que são filiados aos partidos, né, que estão fazendo a consulta. A Argentina, que eu saiba até onde alcança a minha visão e informação, foi o segundo país que adotou, e agora o Chile adota como parte de um processo, digamos assim, de redemocratização da sociedade chilena, que já culminou, já está instalado o processo constituinte, e teremos eleições em novembro, não é? E estas prévias, então, são das coligações, não são dos partidos, né? Então, foram escolhidos os candidatos da coligação de direita, direitista, que ganhou um cara também que não era o candidato prioritário, não era o mais conhecido, o tal de Sebastián Sichel, ex-presidente do Banco Central. E no caso da coalizão de esquerda, o favorito nas pesquisas de opinião, que era um camarada nosso do Partido Comunista Chileno, né, Daniel Jadue, como você disse, ele foi barrado, e entrou. Esse é um jovem de 35 anos, né, ex-líder estudantil, advogado, ele impõe essa derrota. Mas veja que coisa, Zé. Então, é possível que uma quantidade de eleitores de direita tenha interferido para que a coalizão de esquerda não tenha um candidato marxista-leninista. E esse movimento, muito provavelmente, aconteceu porque ele era o favorito, né, nas pesquisas, em primeiro lugar, e poderia vencer as eleições. Foi barrado nas urnas. Não quer dizer que este Gabriel Boric seja ruim,
mas ele não tem esse amadurecimento e não é verdadeiramente um marxista-leninista. Então fica o nosso registro aí sobre esse episódio das prévias chilenas, né? Perfeito. Aqui a nossa Adriana Barreto Pirelli está falando que tem muito calor na Itália. Eu registrei aqui para mostrar o contraste com esses dias que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Todo mundo se queixando de frio, né? Pelo menos aqui na região sul e sudeste do Brasil, muito frio. O Cláudio Monteiro tem nos perguntado aqui sobre ainda os mecanismos institucionais no Haiti, se não tem vice. Lá é assim, na vacância do presidente, quem assume é o presidente da Suprema Corte, que a gente chama aqui Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente da Suprema Corte tinha morrido por Covid. Aí o que aconteceu? Tinha que nomear, então, o parlamento tinha que se reunir para nomear o vice-presidente da Suprema Corte. Mas o parlamento estava dissolvido, estava vencido. Não está funcionando. Uma anarquia completa, porque, segundo consta, o mandato do parlamento, assim como o mandato do Moïse, estavam ambos vencidos. Uma verdadeira anarquia. Aí esse Claude Joseph, primeiro-ministro, se apresentou. Então é isso, precisa das eleições gerais, agora em setembro, para tentar voltar a regularizar a situação do país. Diga, mestre. Alguém perguntou aí por que o vice não assume. Por isso. Não, é que em países parlamentaristas, o presidente não tem vice. Isso, então, nesse caso, quem assume é um vice, que é o presidente do Supremo, né? Então é isso. Israel não tem vice. Alemanha, Itália, tem presidente, mas não tem vice, porque os presidentes são meramente decorativos, né? Exatamente, é isso. Quem assume na vacância do presidente é o presidente da Suprema Corte, na ausência do vice. Bom, vamos continuar aqui falando da América Latina. O João Luiz Moraes pergunta: México, Bolívia, Peru, Venezuela e Argentina são governos de esquerda. Será que o Chile se juntará a esse grupo? Eu pego o gancho da pergunta do João Luiz Legiane para jogar para você comentar, você pode responder sobre isso. O Peru finalmente, depois de 1 mês e meio de realizadas as eleições de segundo turno, finalmente o Castilho foi proclamado presidente. Ele vai tomar posse, hoje é dia 21, quarta-feira que vem, dia 28. Então, em cima da hora, ele está correndo lá para formar o governo, nomear ministros, numa situação em que ele vai ter que buscar equilíbrio, buscar uma coalizão ampla para governar. O partido dele até que elegeu bastante gente, 37 deputados, mas é o maior partido isoladamente, mas sozinho ele não forma a maioria. Então, eu queria que você comentasse agora, então, as perspectivas do Peru, do Castilho fazer realmente um governo pela esquerda, um governo que faça as reformas que ele prometeu, que consiga realizar a revisão constitucional, elaborar uma nova carta, e junto dele as perspectivas eleitorais para o Chile, se já há elementos que indiquem que o Boric poderá ganhar, ou como é que as coisas vão evoluir, como o nosso colega aqui, o João Luiz Moraes, pergunta. Eu acho que o Chile vai ganhar, a esquerda vai ganhar a eleição no Chile. Depois de quase 50 anos, né, do golpe de 73, a esquerda vai voltar ao poder lá em uma coligação até mais avançada do que foi na época lá do Salvador Allende. É preciso dizer que a Concertación, que governou o Chile por muitos anos, desde que o Pinochet saiu de cena, em 1990, com o primeiro presidente democrata cristão, Patrício Aylwin, eles não participaram das prévias, provavelmente porque devem ter só um candidato, mas eles vão escrever a sua candidatura, que a imprensa lá chama de centro-esquerda, mas não é. É um pessoal mais ao centro mesmo, moderado, etc. Né? E sobre o Peru, Zé, uma semana antes da posse, a Junta Nacional Eleitoral, que não é o mesmo organismo que conta os votos é um tal de ONPE, né? Estranho, não sei se é uma empresa privada ou um órgão governamental. E este órgão privado já totalizou há mais de 3 semanas o resultado final e entregou para o JNE.
que não proclamava o resultado, né? Muita luta interna, muita disputa, etc., margem pequena, aqui e ali, como fizeram lá com o Juscelino, você lembra, né? Ele ganhou com um percentual de 35%, com o número de abstenção branca e nula na faixa de 40%, eu estudei esse número, e aí veio aquele chororô, aquela onda, não tem legitimidade, não vai tomar posse, né? Foi o grande Marechal Teixeira Lott que garantiu aí a posse de Juscelino. Então, no Peru, felizmente, há uma semana da posse, nós então temos o resultado final, e a imprensa deu manchete, venceu as eleições oficialmente depois de quase 2 meses que elas aconteceram, a imprensa dando manchete que foi, então venceu. Ele fez um discurso ontem procurando um tom conciliatório, de fato, o partido dele com 37%, menos que 40% do parlamento, vai ter que fazer muita composição, o tom do discurso dele foi conciliador ontem, não é? Mas difícil conciliar, Zé. Ele é um cara bem mesmo posicionado à esquerda, né? E sobre o Chile, alguém declarou ontem, o Chile foi o laboratório que iniciou o neoliberalismo no mundo e será o seu coveiro. Alguém falou isso ontem, eu gostei muito dessa... Estou com essa esperança, que o chileno enterrará, não fará concessões ao neoliberalismo. O que nós esperamos aqui, que o presidente Lula também, a partir de 23, não faça essas concessões, né? Muito bem, Alexandre. Eu acho que foi o próprio Boric que fez essa declaração. No dia, no dia que saiu o resultado mesmo das primárias, no domingo, ele declarou isso. Eu ainda não tenho elementos, confesso, Alexandre, para fazer a afirmação assim categórica de que a esquerda vai ganhar, porque o ambiente no Chile é um ambiente bom, um ambiente de luta, que foi aquela rebelião popular em 19, depois os 2 plebiscitos que houve, um que era para decidir se haveria ou não a Assembleia Constituinte, depois a própria votação da Constituinte, todos esses embates com resultados muito positivos para o avanço das forças progressistas. Agora, se o Boric vai ganhar, eu não sei. Essa posição aí centrista aí do Partido Socialista, da antiga concertação, em que ela vai resultar, eu acho ainda cedo, porque a eleição lá será em novembro, então vem muito anticomunismo, embora ele não seja comunista, mas eles vão falar de comunismo, vão falar de fracasso do socialismo, essas coisas todas. Diga lá, mestre. O que eu esqueci de registrar é que a Keiko Fujimori, a candidata da extrema-direita, retirou todos os pedidos lá de recontagem e finalmente também reconheceu a derrota. Isso aí é positivo, diminui o tensionamento, né? A única coisa que eu não tenho resposta, Zé, não sei sua opinião, é se houve o dedo dos Estados Unidos nessa reta final, porque eles já tinham, há quase um mês atrás, a chancelaria dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, já tinham dito que as eleições foram limpas e um exemplo de democracia para o mundo ocidental. Então, eu ainda não tenho, não sei sua opinião sobre isso, mas eu achei positivo que os Estados Unidos tenham declarado isso há um tempo atrás, né? Nós chegamos a comentar isso aqui, claro, acho que quanto mais as forças que poderiam jogar um papel no sentido golpista se colocam na defensiva e admitem a vitória do outro lado, está bem, nós temos que avançar em cima dos espaços que são abertos, né? Então, menos mal que os Estados Unidos não estão tomando no Peru a mesma posição que tomam de apoiar o governo de extrema-direita na Colômbia. Claro que na Colômbia já é um governo constituído, no Peru ele teria que violar as regras. Então, digamos que recuou em relação à sua prática habitual. Agora, afirmar se eles jogaram algum papel ou não para ajudar o Castilho, isso eu não tenho elementos. Quanto a Keiko, ela no fundo é o seguinte, ela diz, bom, eu não estou de acordo, mas já que foi decidido, eu tenho que me submeter à lei. Mas ela está contrariada com o resultado, né? Bom, mas vamos torcer para que o Peru consiga encontrar o seu caminho nesse governo do novo presidente Pedro Castilho. Vamos acompanhar como que ele vai concluir a formação do governo, quais vão ser os seus primeiros passos. Vamos adiantar aqui a nossa pauta
continuando aqui no território latino-americano. Muita notícia latino-americana hoje, já como na semana passada, o que é muito bom, porque é a nossa vizinhança, nos interessa diretamente. Nós temos aqui a Colômbia. Ontem foi aniversário da independência da Colômbia, e manifestações que começaram como manifestações festivas e comemorativas acabaram se transformando em palco de violência, em cenário de violência. Mais uma vez, a repressão foi dura em cima de manifestantes. É claro que os manifestantes eles foram comemorar a independência do país, mas levando reivindicações. Eles elaboraram um caderno de reivindicações sobre direitos humanos, direitos sociais, direitos civis, sobre democracia, sobre reformas sociais necessárias. Até o presidente de extrema-direita foi obrigado a dizer assim, existe um déficit histórico, como quem diz assim, eu não tenho nada com isso, é um problema histórico. Mas pelo menos admitiu que existem problemas graves que o governo dele teria que enfrentar. Bom, mas a repressão policial dificulta tudo. Então, porque os colombianos ficaram mais de 50 dias nas ruas, depois deram uma trégua, se recolheram, a pandemia também contribuiu para isso, e eles se recolheram e foram elaborar esse caderno de reivindicações, os quais, esses pontos todos, as quais reivindicações, vão se converter em projetos de lei, eles estão apresentando ao Legislativo, o que é muito bom que façam isso, porque eles estão confiando na possibilidade de travar a luta no espaço político. Então, eu deixo com você o comentário, Legende, só respondendo aqui uma pergunta do Eliseu Machado. Ele diz, e o PC do Chile não poderia lançar candidato? Já lançou, Eliseu. Só que o acordo entre eles era quem ganhar é que vai ser o candidato da esquerda. E, no caso, como eles aceitaram fazer as prévias chamadas legais, se tornou obrigatório. Então, a coalizão que se apresentou nas prévias, por obrigação, no caso agora, o Partido Comunista vai ter que apoiar o Boric, porque essa era a composição. O Boric ou o Daniel Radwe, que era o candidato do Partido Comunista. Então, o Partido Comunista tinha um candidato nas prévias, perdeu e tem a obrigação, não só moral, política, porque fez o acordo, como no caso do Chile, pela lei, ele tem a obrigação legal. Diga lá, Legiane. Um comentário mais sobre, não é tanto sobre Colômbia, você já disse tudo sobre a Colômbia, né? Esse comentário na tela aí, a Elisa, né? 2 doutorados, uma Índia, Mapuche, um na Holanda, um na PUC de Santiago. Então, não ela é fera, muito respeitada, uma intelectual respeitada, né? E a vice-presidente da Assembleia Constituinte também é mulher, é uma indígena originária, né? Colha, que eles chamam lá, né? Esse negócio do candidato do Chile, lá funciona como se fosse uma federação de partidos, uma coalizão, uma coligação, que submeteu ao povo 2 nomes na consulta prévia. E aí venceu esse Boric, que não é do Partido Comunista. Então, o Partido Comunista chileno não lançará candidato e apoiará esse nome aí. Insistindo nisso, ele lançou o pré-candidato, perdeu a prévia, então ele se sente obrigado a apoiar outro. Aqui a Maria Ivone dizendo, América Latina em transe, o mundo também, torcendo muito pelo Peru, vivenciar novos tempos. Um abraço aqui, Maria Ivone, todo o Sebra Paz da Bahia e a Associação Cultural José Martins da Bahia. Nós vamos falar de Cuba hoje, porque essa Associação Cultural está em plena campanha de solidariedade a Cuba. Bom, gente, ainda aqui na América Latina, nós trazemos a notícia sobre essas denúncias que foram feitas de que o ex-presidente de direita, Maurício Macri, mandou armas para os golpistas bolivianos. E, portanto, eles são cúmplices dos crimes de lesa humanidade que os golpistas bolivianos cometeram. Inclusive a presidente golpista, ex-presidente, usurpadora, Janine Áñez, ela está presa.
Está presa por crimes de lesa humanidade e por corrupção. E ex-ministros dela também. E as armas argentinas contribuíram para o genocídio que se fez ali. Então, essa é a notícia que está abalando as estruturas políticas da Argentina, o judiciário, e o Ministério Público já entrou na jogada, a Justiça já entrou na jogada. Você podia atualizar a gente aí sobre isso. O que é que pode acontecer com o Macri, com seu ministro da Defesa e sua ex-ministra da Segurança Pública? Zé, a Argentina nos enche de orgulho. Primeiro, porque foi o único país que acertou conta com o seu passado ditatorial e prendeu todos os golpistas, né? Tem alguns que ainda estão vivos com prisão perpétua na cadeia. Aquele Jorge Rafael Videla está com 92 anos e continua preso. Agora a justiça argentina dá uma nova demonstração a partir de uma denúncia formulada provavelmente pela Fiscalia General, né? Os promotores da Procuradoria-Geral do Estado argentino fez a denúncia de suspeita de tráfico de armas no paralelo para ajudar a oposição de extrema-direita na Bolívia que deu o golpe, né? Então, agora eles serão julgados e provavelmente poderão vir a ser condenados, né? O ministro, todos esses três que você mencionou aí. É um bom sinal, isso aí é um grande exemplo. No Brasil, nós não temos nenhum ditador mais vivo dos 5 generais que se apresentavam como presidente. É uma pena. Nós perdemos a oportunidade histórica de fazer um ajuste com o nosso passado. Agora já foi, né? Muito bem, Lejane, é isso. Vamos torcer para que se faça justiça como uma questão de lições. Os povos têm que tirar lições das suas experiências para que certos atos lesivos à democracia, e principalmente quando envolve esse problema da soberania de outro país e envolve crime de lesa humanidade, para que isso jamais se repita. Essa é que é a questão. Não se trata de vingança e nem de revanchismo. Se trata de fazer justiça para que erros e crimes não se repitam. Bom, por falar em questões enroladas na justiça, nós temos também um imbróglio aqui na Venezuela. Vejam vocês que o sistema bancário mundial tem lá um banco internacional, que é o Banco de Londres, que é fiel depositário de riquezas de vários países, de vários governos, e ele é especializado também em depositar ouro. Os países depositam ouro, depositam suas reservas de ouro, suas barras de ouro, aí nesse banco de Londres. E o Banco de Londres disse o seguinte, isso já tem mais ou menos uns 2 anos, quando o Guaidó se proclamou presidente, se autoproclamou, com apoio do imperialismo e da União Europeia, imperialismo americano e imperialismo europeu. Então, o Banco de Londres disse, bom, então nós não podemos entregar esse ouro, porque a Venezuela foi lá sacar o dinheiro correspondente ao ouro que tem lá. E não, vocês não podem sacar o dinheiro não, porque isso aqui é do Guaidó. O Guaidó é o presidente da República. Mas como o Guaidó é presidente? Eu que fui eleito, o Nicolás Maduro falou. Ele que foi eleito e empossado legitimamente. E está essa pendência faz mais de 2 anos na Justiça. E essa semana houve uma audiência, e estavam lá os advogados do governo legítimo da Venezuela e os advogados do Guaidó, que é um fake, porque ele nem deputado mais ele é, que ele nem concorreu às últimas eleições. Então, ele não é nada. Porque ele antes ainda tinha um argumento que ele dizia o seguinte, bom, como a eleição era um argumento falso, mas era um argumento que ele usava. Como a eleição do Maduro foi uma fraude e o presidente não é reconhecido, eu, como presidente da Assembleia, a Constituição manda que eu assuma. Esse era o argumento dele. Bom, nem esse argumento ele tem mais, porque ele não é presidente de nada, porque ele não é nem membro da Assembleia. A Assembleia hoje tem uma maioria chavista, uma maioria revolucionária, uma maioria socialista. E o presidente da Assembleia é um presidente revolucionário, é um presidente que ajuda, que faz com que o parlamento venezuelano ajude o presidente da República a cumprir o programa revolucionário. É disso que se trata hoje.
Então, o primeiro-ministro do Reino Unido se meteu no assunto e disse: não, nós continuamos reconhecendo o Guaidó, porque muitos países do mundo que reconheciam o Guaidó já não reconhecem. A própria União Europeia, que reconhecia, já não reconhece. Mas o Reino Unido se retirou da União Europeia. Então, ele diz: nós não temos nada a ver mais com as decisões da União Europeia. Então, um verdadeiro golpe jurídico, político e uma expoliação, pirataria. Uma pirataria. Então, essa é a informação. Eu queria ouvir seu comentário, Legende, sobre esse mecanismo que quebra completamente a confiança no sistema bancário internacional. Isso desestabiliza o sistema bancário monetário internacional a partir daquele chamado BIS, né? Que é um banco internacional de compensações, settlement, né? Que é uma espécie de banco central dos bancos centrais. Veja, o Brasil, de Lula e Dilma, deixaram uma reserva de 380 bilhões de dólares. Onde é que estão esse dinheirão todo? Em moeda, em dólar, verdinha. Estão depositados em um banco na Suíça, rendendo juros baixíssimos ao ano, e tem situações em que eles dão 0% de juro, mas apenas para proteger este dinheiro, esta reserva, né, que fica lá na Suíça. Se essa moda que a Inglaterra está fazendo, se essa moda pega, desmoraliza o sistema e nenhum governo mais vai depositar ou ouro ou moeda estadunidense as suas reservas externas em um banco internacional. Isto, como você disse, Zé, é um exemplo típico de pirataria. A Inglaterra, que antes de ser potência, né, imperialista, imperial e colonizadora de muitos países no mundo, eles praticavam a pirataria oficialmente nos mares ali, né? O Atlântico, o Mar do Norte, etc. Então, era oficializado na Inglaterra a pirataria. Depois é que eles, então, foram mudando de posição. Sobre o Guaidó, é preciso dizer o seguinte: eu temo que isto é o efeito, né, da política externa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, infelizmente, né? Não que ele reconheça o Guaidó nesta condição, mas reconhece como uma pessoa muito especial. E no caso da Inglaterra, eles retrocederam, porque a opinião da União Europeia eram 44 países que reconheciam o Guaidó logo depois que os Estados Unidos reconheceu como presidente. Você vê a força do Império Estadunidense, né? Inclusive Inglaterra, França e Alemanha, né? Os países centrais da Europa. Mas isso retrocedeu. Ele perdeu ele nem candidato a deputado foi de novo. Ele é um zero à esquerda, ele é nada. E aí, então, a Inglaterra agora volta atrás, é um retrocesso muito grande, reconhece esta figura obscura de extrema-direita, né, mundial, e aí, pior do que isso, Zé, entrega lá, acho que são 1.000, 2.000 toneladas de ouro, em barras de ouro puro, 24 quilates. Isso aí é uma afronta. Um cara como esse não tem direito a nada, vai receber agora de presente dos ingleses bilhões de dólares em ouro, né? O filme, esse tempo que nós vivemos são tempos muito estranhos, viu, Zé? É isso, é lamentável. Agora, ainda há, na impressão que eu fiquei, no noticiário que eu li, ainda há instâncias de decisão a serem percorridas. Então, a decisão ainda não é definitiva. Nós tínhamos falado aqui sobre o Sebra-Paz da Bahia, a Maria Luísa, que também pertence ao Sebra-Paz da Bahia, nos mandou aqui uma saudação, e agora o professor Augusto, que também sempre nos acompanha, lá de Belém do Pará, grande Belém do Pará, uma das cidades mais lindas do Brasil, está mandando aqui um salve a todos, e se referindo à resistente Cuba e seu povo que defende a esperança de um mundo socialista e luta e resiste ao imperialismo yankee. Agradeço muitíssimo ao Augusto, mando um abraço para você e toda a militância aí de Belém do Pará, Augusto. E o seu comentário é muito apropriado, vem muito a propósito do tema que exatamente entra na nossa pauta agora, que é o tema Cuba. Como me mandou dizer aqui o Legione, na hora que ele elaborou o roteiro, ele mandou dizer assim: Zé, Cuba, povo de Cuba,
os revolucionários tomaram as ruas e alcançaram a solidariedade internacional. Eu vou ver aqui os termos exatos que o Legione formulou. As ruas estão ocupadas pelos revolucionários e Foro de São Paulo se posiciona. Obrigado por esse título aí, Legione, que você deu a essa chave aqui do nosso programa. Então, você comenta o assunto, por favor. Zé, você vê como a mídia corporativa internacional age, né? Eles deram uma repercussão ao 11 de julho que jamais teria em lugar nenhum do mundo. Os gatos pingados em algumas cidades foram notícia no mundo inteiro. Você ouve alguma notícia de Cuba agora? Cuba saiu do noticiário no mundo inteiro, meu amigo. Por quê? Porque os revolucionários ganharam a batalha política, ideológica da luta anti-imperialista. Né? Infelizmente, é lamentável que este presidente, Joe Biden, esteja sendo, vamos dizer assim, não pior que o Trump, mas não mudou nada em relação ao Donald Trump, pelo menos que se esperava voltar no patamar que o presidente que ele foi vice, Obama, deixou. Então, isto é ruim, gera um tensionamento, mas Cuba vencerá. Apesar de toda a dificuldade, de todo o bloqueio, que ano passado piorou por causa da pandemia, né? O turismo internacional parou completamente no mundo, e você imagina uma economia que já era difícil, arrochada, perde toda a receita advinda do turismo. Mas eles vão vencer. E aqui, entre nós também, Zé, nós apoiamos o governo cubano, mas nós nunca dissemos que não existem problemas. Existem problemas, nós reconhecemos. O governo está empenhado em resolver. Hoje a coluna do Hélio Schwartzman, na Folha de São Paulo, diz que o governo não entrega mais o conforto e o bem-estar para a população. É o fim do mundo, né? Ele quer aparecer como um isentão, etc. e tal, faz o jogo da direita, né? Cuba vencerá, apesar das dificuldades, e a luta internacional de solidariedade a Cuba hoje é fim do bloqueio, suspensão imediata dos embargos. Né? Perfeito, Legiane. E por falar em isentão, nós tivemos aqui, no começo da semana, um vídeo indigno, uma tuitada e um vídeo indignos da parte do Ciro Gomes, que tentou pousar como isento, mas, na verdade, ele fez afirmações antirrevolucionárias, anticomunistas, antissocialistas. Leonel Brizola jamais diria as coisas que o Ciro Gomes falou em nome do PDT. Ele envergonha as tradições de luta dos trabalhistas brasileiros. Em contraste com isto, com essas declarações do Ciro Gomes, nós tivemos o Foro de São Paulo ontem. Desculpa, gente. Engasgando aqui. No Foro de São Paulo, uma reunião importante com a presença, claro, virtual, mas Cuba foi representada por um cara da linha de frente do secretariado do Partido Comunista Cubano, o Rogério Polanco. Hoje ele é responsável pela área ideológica do partido, pela formação política ideológica, fez um brilhante pronunciamento. E quero lembrar o seguinte: do Brasil, quem representa a esquerda no Foro de São Paulo é o PT e o PCdoB. E no Foro de São Paulo, o PT e o PCdoB fazem há muitos anos, desde 1990. Aliás, a minha homenagem aqui ao Marco Aurélio Garcia, que durante muitos anos coordenou o Foro de São Paulo. Eu tive a honra de trabalhar com ele durante muitos anos. O dia de ontem marcou o aniversário do falecimento dele. Ele faleceu há uns 6 anos, por aí. Um pouco mais tarde, ele faleceu em 2017, há 4 anos. E ali, no Foro de São Paulo, durante mais de 30 anos, foi um dos setores em que mais se exerceu essa experiência de unidade das esquerdas entre o PT e o PCdoB. Eu acho que esse é um exemplo de como essa unidade, na diversidade, claro, são partidos distintos, pode ser exercida no plano da política interna também. E eu espero que o PT e o PCdoB sejam capazes de nuclear uma ampla frente das forças progressistas em nosso país, porque não são poucas e nem fáceis as batalhas que teremos pela frente. Legiane, nós temos ainda
uns 3 minutinhos. Resta-nos muito pouco tempo, mas eu não queria deixar passar sem comentar rapidamente os êxitos que a China está alcançando na sua vacinação. E antes, eu vou passar para você falar sobre isso, mas eu não podia deixar de manifestar também a nossa solidariedade com o povo chinês por conta dessa tragédia que aconteceu ontem, essa inundação terrível, que são as maiores em 1000 anos, e morreram até agora 16 pessoas. O presidente Xi Jinping fez um pronunciamento, pediu para se adotarem medidas emergenciais, medidas também preventivas, porque essa é uma época propícia para as inundações lá, então é preciso tomar medidas preventivas e medidas de emergência para o resgate das vítimas. Te passo aí, Lejane, para você comentar sobre a vacinação. Rapidinho, temos 1 minuto. Só comentar a vacinação, o que você disse. Já vacinou 1 bilhão e 400 milhões com a primeira dose e já está muito avançado a segunda dose. Então, a China, governada pelo Partido Comunista Chinês e mais 8 partidos e coligação, ele não governa sozinho a China, né, está fazendo um trabalho exemplar para a humanidade toda, né? Não há tempos aqui, Zé, mas a China apresentou 4 pontos de um plano de paz para a Síria que mostra a altivez, né, e a grande capacidade diplomática da chancelaria chinesa. No próximo programa nós podemos detalhar, porque isso não perde historicamente, ele continua muito válido, né? Eu quero aqui recomendar que vocês assistam na CGTN, é a televisão em espanhol da China, não tem em português, mas eles estão fazendo uma série de reportagens em comemoração aos 100 anos do partido, de 30 minutos. E são 20 capítulos. Eu já assisti todos. É melhor do que qualquer série na Netflix, na Prime. Eu recomendo para os verdadeiros internacionalistas e revolucionários assistir tudo. Vocês vão ficar impressionados com o papel que o PC da China cumpriu e cumpre até hoje para construir a nova China. Obrigado, Zé. Um abraço. Até semana que vem. Muito bem, Legênio. Perfeito comentário, perfeitas indicações. Eu que agradeço a sua presença, como agradeço também a presença de todos, o compartilhamento, as informações e opiniões que colocaram aqui. Encerramos hoje o nosso programa e fica o nosso encontro marcado para o sábado, no programa Semana no Mundo, 3 da tarde, e quarta-feira aqui de novo com o Lejane Miran, esse balanço que a gente faz dos acontecimentos internacionais, uma análise coletiva e sempre voltada para a defesa da soberania dos povos e da paz mundial. Obrigado, Lejane. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam e até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, amigos.